Na aula anterior ao que eu tinha dado aqui, eu comecei a falar sobre algumas transformações lineares especiais. Então eu falei sobre a reflexão, tá? O que que era? Aqui está em duas dimensões, né? O que eu vou falar dos resumos aqui estão em duas dimensões, mas vale para três dimensões também, a gente fazendo uma pequena mudancinha, né? Adicionando mais um termo, como está lá, se você olha lá atrás do que eu já fiz das transformações especiais, você vai ver. Mas só para lembrar aqui, né? A gente tinha a primeira tipo de transformação linear importante era a reflexão em torno dos eixos, tá? Essa aqui é a reflexão em torno do eixo y, ou seja, se eu te der um ponto assim, né? Um ponto x, y aqui, refletir em torno do eixo y é imaginar que o eixo y é um espelho para a gente, ou seja, eu vou pegar o ponto que está aqui. Então, o ponto vai ter a mesma altura, o mesmo valor de y, mas a coordenada x vai ficar com o sinal trocado, ó, menos xy. Essa aqui, a de baixo, né, logo abaixo da primeira que eu tinha colocado, é a reflexão em torno do eixo x. A situação é que eu tenho um ponto genérico aqui, xy. O que vai acontecer quando a gente reflete em torno do eixo x? A coordenada x não muda, porque quando você reflete a coordenada que você está refletindo em relação ao eixo, ele não muda, mas a outra vai ficar com o sinal trocado. Então, o y vai vir aqui como x menos y, tá? Então, essa aqui é a reflexão, né? Eu estou esse ponto aqui e vou para lá. E na reflexão em relação ao eixo y, eu estou nesse ponto e vou para cá. Posteriormente, falei sobre a projeção ortogonal. O que é projetar ortogonalmente? É basicamente jogar o ponto sobre um dos eixos, né? Então, eu tenho dois tipos de projeção ortogonal. Sobre o eixo x, então, se eu tenho esse ponto aqui de coordenada xy, projetar ortogonalmente é jogar esse ponto aqui, ou seja, a coordenada x e zerar a coordenada y. Projetar ortogonalmente em relação ao eixo y, pegar esse ponto aqui de coordenada xy, zerar o x, tá? Então jogar esse ponto aqui em cima de coordenadas 0y. Só um comentário aqui, né? Nessa primeira aqui, né, na reflexão, tanto na coordenada x quanto em relação à coordenada y, se a gente calcular o determinante, vai dar negativo. Por que acontece isso, determinante da negativo? Determinante da negativo porque você refletiu um número ímpar de vezes o teu ponto em relação aos eixos coordenados. Se eu tivesse uma imagem, como eu comentei na aula passada, o que vai acontecer com a imagem quando a gente aplica a transformação linear com determinante desse tipo aqui, né? Determinante negativo. Ela vai ficar invertida, tá? Na rotação, se a gente for calcular o determinante da rotação vai dar 1. O que a rotação faz? A rotação ela só roda o eixo ou o ponto em relação a um determinado ângulo, tá? Em relação a um determinado ângulo θ. Então, se você tiver, por exemplo, deixa eu fazer um desenho aqui. Se eu tiver, por exemplo, esse ponto aqui, né, de coordenada xy, aplicar a transformação de rotação, você vai fazer o quê? Você vai trazer esse ponto aqui, né? Ó, vai trazer esse ponto aqui para cá, fazendo um ângulo θ. A distância até a origem é a mesma, porque rodar é só pegar aqui, manter o mesmo braço e levar para lá. Então, o que acontece se você tivesse uma imagem? A sua imagem vai ficar invertida de jeito nenhum, ela vai ficar rodada. Se você rodar o pescoço junto com o ângulo que foi rodado aí, você vai continuar vendo a mesma imagem. A imagem ela não fica invertida. Então, o determinante ele não é negativo. Mais do que isso, o determinante é 1, então quer dizer que ele não deforma a figura, tá? Então, na aula que eu tinha dado, eu tinha trocado o sinal aqui, lá, se vocês for olhar lá na aula que eu dei anteriormente a essa que eu estou dando,
eu tinha colocado a transformação de rotação com sinal cosseno, menos seno, seno e cosseno. Eu tinha errado no sinal, mas agora está certo. Ó, a transformação é assim, tá bem? Bom, finalmente, que eu tinha dado na aula também, eu falei sobre as expansões e compressões. A primeira expansão ou compressão era assimétrica ou homogênea, que eu disse. O que é expansão ou compressão homogênea? Então, se eu tivesse, por exemplo, a expansão e compressão, é legal a gente ver o que acontece quando a gente tem um quadrado ou uma figura aí de duas dimensões. Por exemplo, na contração ou expansão simétrica, o que acontece? Se você tiver um quadrado, você aplica a simétrica, o que vai acontecer? Ele vai crescer ou diminuir proporcionalmente. Então, se você tiver um quadrado de tamanho 1 e 1, quando você aplica a transformação simétrica, que é esta aqui, ó, KK00, essa aqui, ó, XY, o que vai acontecer com o seu quadrado? Ele vai continuar sendo um quadrado e os lados vão crescer ou diminuir na quantidade K, mas vai continuar sendo um quadrado de tamanho K. Se o K for maior que 1, vai ser expansão. Se o K for menor que 1, vai ser compressão, tá? E o que acontece com o determinante? O determinante vai dar K ao quadrado. É só calcular aqui, vai dar K ao quadrado. Se vai dar K ao quadrado, isso vai identificar quanto que a área vai modificar. Ó, inicialmente a área era 1, depois ela passou para K ao quadrado, tá certo? Então, o determinante indica como a área muda, se ela comprime ou expande, dependendo do tamanho do K. Aí a gente tinha as que não eram simétricas. Por exemplo, só em relação a x ou só em relação a y, ou não homogênea nas duas direções. Tanto qualquer uma dessas três aí, o que vai acontecer? Ela vai transformar o quadrado num retângulo, né? Então, por exemplo, se eu tiver um quadrado de tamanho 1 e eu aplicar essa transformação aqui, ó, K001, o que ela está fazendo? Ela muda só x, ó, só x que ela está mudando. Então, o que vai acontecer com a sua figura? Ela vai ficar assim, ó. Em x, ela vai transformar, vai virar K, e o y não muda, vai ficar 1, vai virar um retângulo assim. A outra, por exemplo, é essa transformação de xy igual a 1K00 xy, que é 1. O que ela vai fazer com o nosso quadradinho? Então, o nosso quadradinho, quando você aplicar esta transformação aqui, ela vai fazer esse quadradinho ficar esse retângulozinho aqui, ó. X não muda, só muda y. Então, o y vai ficar do tamanho K e o x vai ficar do tamanho 1. E, finalmente, aquela que muda as duas direções, mas de modo não homogêneo. Então, por exemplo, um K1, K2, 0, 0, XY, tá certo? Então, eu tenho aqui o 1, 1, o que vai acontecer? Ele vai mudar para o retângulozinho, o x vai virar K1, o y K2. Então, ele muda para o retângulo, a transformação não homogênea, tá? Todas essas aí, nessas aí que eu vi, ela não deforma a figura muito, né? Ela mantém, por exemplo, um retângulo sendo um retângulo ou um quadrado. Você pega um quadrado, você consegue deformar facilmente um quadrado num retângulo. É só esticar um dos lados, tá? Agora que eu vou fazer, que eu tinha falado na aula passada, né, vai ser sobre o cisalhamento, que é uma outra transformação legal aí da gente ver também. O que é cisalhamento, né? Na aula passada eu comentei do cisalhamento utilizando o conceito de força. Vou falar de novo, né? Vou aproveitar aqui. Vou utilizar o conceito de força aqui para a gente falar sobre cisalhamento. Talvez vocês já tenham visto falar sobre forças de cisalhamento. Bom, o que é uma força de cisalhamento? Quando você tem uma superfície, essa aqui é uma figura quadrada, né? Eu tenho a superfície superior dela, né? Tem essa superfície aqui.
Sobre essa superfície superior aí, pode atuar qualquer tipo de força, mas a gente trabalha como força como sendo vetor e mais do que isso, a gente introduz um sistema de coordenadas para poder decompor a força. Sempre a gente faz isso. E qual sistema de coordenadas melhor de trabalhar? Sempre é o que faz um ângulo 90 graus entre os ângulos, tá? Como eu comentei com vocês, quando a gente quer decompor um vetor num sistema de coordenadas que é ortogonal, onde faz um ângulo 90 graus entre os ângulos, fica muito mais fácil da gente conseguir fazer a decomposição. Tá? Então, neste caso aqui, a gente tem duas forças importantes. Tem essa aqui, que é a força tangencial à superfície, tá? Tangencial por quê? Porque ela realmente tangencia, ela toca a superfície, tá? Ela dá aquela triscada, né? Ela toca a superfície deste jeito aqui, essa vermelha. E a força normal, que é assim, ó, fazendo um ângulo 90 graus com a superfície, tá? São essas duas forças importantes que a gente tem e a gente pode identificar um sistema de coordenadas aí, né, bonitinho, do jeito que eu desenhei. Então, qualquer força oblíqua, por exemplo, que a gente aplique sobre esta superfície, tá? Imagine que eu aplique essa força oblíqua aqui. O que a gente pode fazer? A gente pode decompor a força oblíqua nas duas direções. Quais direções? Da força tangencial, que é esta aqui, né? Então, eu posso decompor ela aqui, ó. Decompor a componente dela sobre a tangencial e a componente dela sobre a normal, tá? Sempre assim. Para quê? Para a gente poder estudar efetivamente como que a gente a força está atuando sobre a superfície, tá? Bom, o que a força tangencial ela faz? Se a superfície for sólida, não faz nada. Mas se for uma borracha, imagine que a sua superfície fosse uma superfície que fosse deformável, tá? Fosse deformável, você aplicasse uma força nesta direção aqui. O que acontece? O que você espera que aconteça? Se houver algum tipo de atrito, ou se efetivamente a força é tangencial, mas você está aplicando ela nessa pontinha aqui, né? Está aplicando nessa pontinha, tá? Na pontinha superior mesmo, o que vai acontecer? Você espera que isso aqui faça isso, olha. Olha lá, ó. Você espera que essa figura fique assim, tá? Então a figura estava aqui e ela ficou essa aqui. Esse tipo de movimento a gente chama de cisalhamento, tá? Cisalhamento. Por quê? Porque você pega a tua figura ou o teu objeto e não tira ele do lugar, você apenas faz isso com ele. E perceba o seguinte, se a gente for olhar para a altura dele aqui, né? Olha como é que aconteceu com a mudança, o movimento que teve. Por exemplo, você fixar nessa altura aqui, essa altura aqui, você viu que este ponto que estava aqui inicialmente, né? Então imaginar que ele está aqui nesse ponto aqui, inicialmente. Quando você aplicou a força aí de cisalhamento ou aplicou o cisalhamento, aonde que ele veio parar? Ele veio parar aqui, nesse ponto aqui, e andou esta quantidade amarela aqui. Mas se você pegar um ponto mais em cima, por exemplo, este aqui, tá? Que está associado a este ponto aqui, o que aconteceu com esse ponto? Ele já andou bem mais, né? Ele saiu daqui e veio para cá. Então, no cisalhamento, o que acontece? O movimento, ele acontece numa direção, aqui ele está acontecendo, o movimento está acontecendo na direção X, tá certo? Porque a direção Y não mudou, ó, a altura continuou a mesma, mas a posição X de alguns pontos mudou, tá? A posição mudou. E a posição, a mudança foi o quê? Quanto mais alto estava o ponto, mais houve a mudança. Então, batendo o olho aí, você enxerga isso, tá?
Se você pega esse ponto que está mais baixo, ele andou essa quantidade aqui amarela. E se você pega esse ponto vermelho que está mais aí em cima, ele andou essa quantidade vermelha aqui. Tá? Então você vê que mudou proporcionalmente a altura. Então, como é que a gente propõe a minha transformação linear do cisalhamento? A gente propõe a transformação linear do cisalhamento assim, ó, como esta fórmula aqui, ó. Tá vendo? Então, a transformação linear, ela vai ser igual ao quê? A x mais k vezes y. O que essa transformação está dizendo, hein? Que o y a gente não faz nada, porque eu não mudei a coordenada y, mas a coordenada x muda. Muda o quê? Proporcionalmente a y. Olha que legal. Por quê? A gente viu que aconteceu isso. Quanto mais longe eu estou do y, ou seja, quanto mais alto eu estou, mais eu andei, né? Mais houve a mudança. Se fosse proporcional, se não fosse proporcional a y, esse tipo de movimento não aconteceria, tá? Esse movimento de cisalhamento só acontece porque a mudança é na direção x e é proporcional à altura que você está. Então, como é que fica a minha transformação de cisalhamento? Vai ficar assim, ó, circulada em verde. E como é que é a matriz do cisalhamento? A matriz desse cisalhamento vai ficar assim, ó, 1K, 0, 1. Se você multiplicar essa matriz aqui por este vetor xy, você vai ver, ó, vai ficar 1 vezes x mais k vezes y nessa posição na primeira coordenada. E a segunda vai ficar 0, 1 na segunda coordenada, tá? Então, por exemplo, olha, dá para a gente verificar efetivamente que isso aí é verdade? Dá. O que a gente faz para verificar realmente que vai dar o que eu quero? Eu pego, lembra como é que eu faço? Eu pego um quadradinho genérico. Quando eu falo, genérico não é bem genérico não, né? Eu pego um quadradinho de tamanho 1. Então, ele vai estar na coordenada 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, tá? Essas são as posições que eu coloco os meus vértices aí, tá? Bom, então eu pego as transformações lineares de cada um dos vértices. O legal aí, quando a gente tem transformação linear, tem algumas propriedades que eu vou resumir mais à frente, mas eu já vou dizer. Eu já tinha falado anteriormente, né? Uma transformação linear, ela leva a zero no zero, então por isso que eu não coloquei a transformação linear envolvendo o zero aqui, ó, não tem. Tá certo? Quando eu tenho uma transformação linear, ela leva uma reta numa reta, ou pode levar num ponto, se o determinante for zero, isso pode acontecer, mas se o determinante for diferente de zero, ela vai levar uma reta numa reta. Se você tem um segmento de reta ligando dois pontos, ela vai levar num segmento de reta ligando a imagem dos dois pontos. Isso é legal também. Então, se você pegar, por exemplo, uma figura fechada, quando você aplica a transformação linear, ela vai te levar numa figura fechada também. Se o determinante dela for diferente de zero, se você, por exemplo, pegar um quadrado, a transformação linear vai levar você num paralelogramo. Pode levar ele num quadrado também, pode levar num retângulo, mas a certeza é que vai ser uma figura de 4 lados, tá? E cada lado vai ser paralelo ao outro. Por quê? Transformação linear leva a reta paralela em reta paralela. Então, quer dizer, se você pegar um paralelogramo, que é, por exemplo, isso aqui é um paralelogramo, será levado num outro paralelogramo. Esse é um paralelogramo e a transformação linear traz nesse paralelogramo aqui, tá? Você fala, professor, um quadrado é um paralelogramo? É óbvio que é, né? Todo quadrado é um paralelogramo, todo quadrado é um retângulo, tá? O que é um paralelogramo? Aquela figura de 4 lados, tal que os lados são paralelos 2 a 2, tá? Bom, então eu tenho transformação linear. O t de 0, 0 vai no 0. O t do 0, 1, para esta transformação aqui, x mais k, y, ela vai ficar o quê? Só colocar no lugar do x eu pôr 0, no lugar do y eu pôr 1. Então vai ficar o quê? Ó? 0 mais k e 1. Então t de 0, 1 vai dar k, 1. T de 1, 1. Então, no lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 1. Então, vai ficar 1 mais k vezes 1. Então, vai ficar 1 mais k e y igual a 1. 1 mais k, 1.
e 1, 0. No lugar do x eu coloco 1, no lugar do y eu coloco 0, então vai ficar 1, 0. Então, t de 1, 0 vai em t de 1, 0 mesmo. Então, ó, você está vendo que os pontos que estão aí embaixo, eles não continuam, né? Na base aqui, eles vão ficar parados, não vão sair do lugar. Bom, aí o que eu faço? É só pegar a imagem dos novos pontos, né? Então, o 0, 0 continua onde ele está, 1, 0 continua onde ele está, o ponto 0, 1 vem parar aqui na posição K1 e o ponto 1, 1 vem parar na posição K mais 1. Olha lá o que aconteceu com a figura. Ela saiu daqui e veio aqui, tá? Bom, posso ter um outro tipo de cisalhamento? Por simetria, é óbvio que eu posso. Qual outro tipo de cisalhamento que você pode ter? É este aqui, né? Você tem um quadradinho, tá? Desse jeito. E você pode cisalhar ele aplicando uma força nessa direção aqui, tá? Então, o que acontece com esse quadrado? Ele vira este paralelogramo aqui, ó. Olha que legal. Tá bem? Ó? Olha, pode virar este paralelogramo. Aí você fala, professor, o que acontece aí com a minha transformação? O que está acontecendo? Bom, se você usar a simetria, aí você vai perceber o seguinte. A posição de x não mudou, não é isso? X ficou parado. Ó. Você pegar esse ponto aqui, ó, esse aqui, qual a posição x dele? Continua sendo a mesma, tá? Não mudou a posição de x. Mas a posição de y mudou, a sua figura subiu mais um pouquinho. Só que ela mudou de que modo? Proporcional à variável x, não é isso? Então, como é que fica a transformação linear? A transformação linear sua vai ficar assim, ó. A x não mudou, x ficou parada, não mudou, mas a y aconteceu o quê? Ela pegou y mais uma quantidade proporcional a x. Olha como é que ficou. E aí, como é que fica a matriz nesse caso aqui? A matriz da transformação linear vai ficar escrita bonitinha assim, ó. A primeira aqui vai vir 1, 0, né? Porque quando eu fizer o produto dessa linha com essa coluna vai ficar 1 vezes x mais 0 vezes y, vai vir aqui. E a de baixo vai ficar 1k, tá? Opa, 1k não, k1. K1, porque o x que é k. K1. Então, você fizer o produto dessa linha por esta coluna, você vai dar kx mais y, ó, kx mais y. Tá bem? Então, a minha transformação linear vai ficar deste jeito aqui, ó, tá vendo? Que legal. Ficou bonitinha a minha transformação linear. Bom, aí se eu, obviamente, pegar um quadradinho, né, de lados 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1, quando eu aplicar a transformação linear aqui, a gente vai ver que ela vai dar exatamente aquela figura que está aqui embaixo, né? Ele vai pegar esse quadrado aqui e vai levar nesta figura aqui, tá? Nesse paralelogramo aqui. Vamos ver o que tem mais na frente aqui. Bom, e tem um exemplo aí, né? Para a gente escrever o que está acontecendo, que tipo de efeito o operador matricial está fazendo sobre a minha figura, tá? Sobre o meu quadradinho. Olha, tem duas formas da gente fazer isso. Uma forma é olhar aquele resumo que eu fiz ali, né? E a outra forma é você pegar efetivamente um quadradinho de lados 0, 0, 1, 0, 0, 1 e 1, 1 de vértices, né? Não lado, vértices, e aplicar a transformação e fazer o desenho bonitinho e olhar o que acontece. Tá bem? Vamos fazer isso, eu vou fazer das duas formas. Primeiro, fazendo a transformação, aplicando sobre o quadrado, depois a gente olha lá no resumo que eu tenho, tá? Então, eu vou pegar a primeira matriz aqui. Esta matriz, a primeira matriz, lembrando que uma matriz induz uma transformação linear de Rn em Rm. Tá? No caso da matriz C quadrada, ela vai de Rn em Rn, ou seja, o espaço de saída é igual ao espaço de chegada. Nesse caso aqui, ela vai de R2 em R2, tá? Então, a transformação linear que a primeira matriz define, né? Então, vou fazer a letra A. Ela vai ficar assim, vai ficar a primeira matrizinha vezes x, y. Olha como é que vai ficar a transformação linear que ela induz. Ela vai ficar x mais 2y e y. Se você acabar de lembrar do que foi feito, você vai olhar que isso é um cisalhamento, tá?
Por que que ele está fazendo? Ele está pegando o ponto xy, o y ele mantém parado e o x ele muda na proporção de y. Quando o x muda na proporção de y, o y fica parado, é cisalhamento na direção da variável x. Mas vamos fazer a transformação para a gente ver? Então a gente vai pegar o ponto o 0, 0, o ponto 0, 1, o ponto 1, 0 e o ponto 1, 1. São esses pontos aqui, ou vértices principais aí da minha transformação linear. O 0, 0 você não precisava nem fazer. Transformação linear leva o 0 no 0. Definição, transformação... Definição não. Pela definição a gente prova isso. Transformação linear ele leva 0 no 0. É o 0, 1. Então o que que eu faço? Ó, eu venho no lugar do x eu coloco 0, no lugar do y eu coloco 1. Então vai ficar 0 mais 2, então fica 2. No lugar do y, 1. Então fica 2, 1. Então a transformação linear leva o ponto 0, 1 no ponto 2, 1. O ponto 0 vai ficar no 0 também, quer ver? Ó? Então x é 1 e y é 0. Então vai ficar 1 mais 2 vezes 0 dá 1, 0. Então vai ficar 1, 0. É o ponto 1, 1. Então o x é 1 e o y é 1. Então vai ficar 1 mais 2 dá 3 e 1. Então o que está acontecendo com essa transformação linear? Ela está pegando este quadradinho aqui de coordenadas 0, 0, 1, 0, 0, 1, opa, e 1, 1, e está levando no paralelogramo, esse paralelogramo aqui, tá? A altura não mudou, continuando sendo a mesma, tá? Mas as posições mudaram, ó. O ponto 0, 0 continua vindo aqui no ponto 0, 0. O ponto 1, 0 continua vindo no ponto 1, 0. Agora o ponto 0, 1 vai aparecer no ponto 2, 1. E o outro vai no ponto 3, 1. Tá? Então os pontos são esse aqui, ó. 2, 1 é este e 3, 1 é este. Olha como é que cisalhou. Cisalhou bastante, hein? Olha o que aconteceu com a figura. Olha lá que legal. Aí eu pergunto para você, qual a área da figura? Qual a área dessa figura rosa aqui? A área da figura rosa, ela é exatamente igual à área do quadrado original. Você fala, professor, por que que é? Parece que não é. Só fazer a conta do determinante. Quanto é o determinante da transformação do cisalhamento? É 1. Tá? Determinante é 1, então ele não muda a área. Você fala, professor, mas eu não estou convencido. Bom, então usa a fórmula. Qual que é a fórmula para a área do paralelogramo? É a base vezes a altura. Quanto que é a base? A base é esse tamanho aqui, né? Esse tamanho vermelho aqui, que eu vou colocar em vermelho aqui. Esse tamanho é a base. Qual é a altura? A altura é isso aqui, ó. A altura não mudou. Mudou aqui porque o desenho meu eu fiz aqui para ficar um pouquinho maior, tá? Mas continua sendo 1 a altura. Tá bem? Então, qual é a área? A área é a base vezes a altura, né? Então, não mudou a área da figura, apesar de você cisalhar. Então, o cisalhamento não modifica a área da figura. Então, isso aqui é um cisalhamento. Cisalhamento. Tá? O A2 aí, 2, 0, a gente pode fazer a mesma coisa, né? Pega a transformação linear. A 0, 0 não vou nem fazer. Fica bobagem ficar fazendo a 0, 0, porque eu já sei quanto que vai dar. Então, a 0, 1, 1, 0 e T de 1, 1. Aplicado. Ah, eu esqueci de pôr a transformação. A transformação linear que eu vou usar vai ser essa aqui, ó. T de xy igual a 2, 0, 0, 2, xy. Tá certo? Ó, essa que tá aqui, usando a matriz A2. Que vai ser o quê? 2x, 2y. Essa é molezinha da gente montar. O que que a transformação linear ela faz? Ela está pegando cada uma das coordenadas, multiplicando por 2. Então, ela vai ficar assim, né? O t de 0, 1 vai no 0, 2. O t de 1, 0 vai levar no 2, 0. E o t de 1, 1 vai levar no ponto 2, 2. O que que essa transformação linear está fazendo? Ela está pegando este quadradinho de vértices 0, 0, 1, 0,
0, 1 e 1, 1, tá levando este quadradinho aonde? Num quadrado também, só que de tamanhos o quê? Maior, né? Ó, 0, 0 continua sendo aqui. Agora esse aqui vai no ponto 2, 0. Aqui no 0, 2. E aqui no 2, 2. O que ela fez com a figura? Ela aplicou uma transformação linear de expansão e expansão simétrica ou homogênea, tá? Porque ele era um quadrado, continua dando um quadrado. E finalmente a última é 2, 1, 0, 0. Bom, você vai ver que ela também é uma transformação de compressão, porque é de expansão, porque vai mudar o volume, vai passar de 1, vai passar para 2, mais uma direção só que cresce, só a direção x, a de y fica parada, então você vai dar um retângulo, tá? Então a transformação linear que eu tenho é essa aqui, né? T de xy igual a, só olhar de novo lá, é 2001, 2001 x y. Então t de xy vai ficar igual a 2xy. Então se eu pegar o ponto t de 0, 1, t de 1, 0 e t de 1, o que vai acontecer? O 0, 1 ele vai continuar onde ele estava. 1, 0 vai virar 2, 0 e o 1, 1 vai virar 2, 1. Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse quadrado e vai levar num retângulo, tá? Ó, aqui era 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1. E aqui ele leva no 0, 0, 2, 0, 2, 1 e 1, 0. Tá? Então, que tipo de transformação linear é essa aqui? Esta aqui é uma expansão na direção de x, ela não é simétrica. Olhando para as minhas transformações lá em resumo, dá para a gente ver isso? Sim, é só olhar. Olha lá, a transformação, expansão, compressão simétrica. É 0, 0 aqui, né? E na diagonal principal os dois valores são iguais. A só em x, só k em x e 1 em y. Né? Se fosse só em y, 1 em x e k em y. E o cisalhamento, na direção de x, é 1, 1 e k aqui. É possível aplicar cisalhamento com compressão? Claro que é. É possível aplicar cisalhamento com expansão? Também é. Dá para você fazer a composição das transformações, tá? Que eu vou falar logo em seguida. Você pode compor, você pode pegar, por exemplo, aplicar um cisalhamento e depois uma expansão, um cisalhamento, uma expansão e uma rotação. A gente pode fazer composições de transformações. E aí vamos ver o que vai acontecer nesse caso. Bom, para finalizar aqui, eu vou falar sobre sobre um comentário, né, sobre o que acontece com o determinante da transformação linear, que é o seguinte, quando eu tenho uma transformação linear, que vai de Rn a Rn, isso é uma observação que eu deixei aí, que vale a pena, né, como resumo legal, é o seguinte, quando o determinante tem módulo 1, vários daqueles exemplos que a gente viu tem esse caso aí, quando o determinante tem módulo 1, o que acontece? Nesse caso, quando o determinante tem módulo 1, a situação que a gente vai ter é que o meu volume não vai mudar, tá certo? O volume da figura não muda. Ela pode rodar, ela pode refletir, ela pode inverter, ela pode esticar, mas o volume vai continuar sendo preservado. Tá? Você pode esticar a figura sem mudar o volume, isso acontece, você consegue fazer isso. Se o determinante for negativo, sem olhar a transformação, eu já sei que foi feito um número ímpar de reflexões. Tá certo? Um número ímpar. Então, inverti uma vez, depois inverti mais duas vezes, né? Então tem que ser um número ímpar de inversões. Se o determinante for positivo, eu sei que foi feito ou nenhuma inversão ou foi feito um número pares de inversão.
inversão. Quando eu falo inversão, são aquelas reflexões, né? A gente pode refletir em relação ao eixo X, o eixo Y, ou um eixo qualquer genérico que eu possa definir. Lembrando, por exemplo, que tem exemplo lá atrás que eu reflito em relação à reta Y igual a X. O que acontece com a figura? Ela vai ficar rodada em relação a uma reta, tá? É possível rotar em relação a qualquer reta? Sim, é possível. A gente pode definir uma reta qualquer e fazer rotação. Tá? O que vai acontecer? A figura vai ficar invertida, isso é óbvio e claro. Se o determinante ele é maior do que 1 em módulo, a figura expande de tamanho, e se ele é menor em módulo do que 1, é maior do que 0, o que acontece? A figura comprime de tamanho. Tá? Se o determinante for 0, você pega uma figura e ela vai diminuir a dimensão de 1. Então, se eu pegar, por exemplo, uma figura em 2 dimensões, ela vai virar uma reta. Tá? Ou um ponto, mas ele diminui a dimensão de pelo menos 1. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma transformação. Sim. Tem a projeção ortogonal. Essa projeção ortogonal aqui é mais chata de fazer. Inclusive, na aula passada eu estava fazendo. Vou tentar fazer de novo aqui para a gente ver se a gente consegue chegar numa forma mais limpa. Na aula passada eu me enrolei todo para achar a solução. Na verdade, eu cheguei na solução, né? Mas eu acabei fazendo mais passos do que necessário. No final das contas, eu cheguei na resposta, mas usei um pouquinho mais de passos do que necessário. Vamos ver se agora eu consigo fazer com menos passos do que necessário. Olha, mas eu vou fazer. O que eu quero aqui? Ó? Eu tenho esse ponto de coordenadas x, y, tá bem? E eu quero encontrar o ponto de coordenadas de uma projeção ortogonal em relação ao eixo que faz um ângulo θ com a origem. Então, ó, eu tenho esse eixo aqui, que é o abóbora, fazendo o ângulo θ em relação à origem. E eu quero encontrar a projeção ortogonal deste ponto vermelho em relação a esse eixo abóbora aqui. O que é fazer isso? É pegar esse ponto e levar até o eixo abóbora, tá certo? Então, o ponto novo vai ser este aqui, em rosa. E o ângulo que é feito pela reta que eu estou levando do ponto vermelho até o ponto rosa sobre a reta abóbora faz um ângulo de 90 graus. Então, essa figura que eu tenho. Então, eu quero encontrar quem são as coordenadas do ponto rosa, ou seja, eu quero encontrar quem é x tio e o y tio. É isso que eu quero encontrar. Sempre quando a gente está fazendo esse encontro de pontos aí, a gente tem que tentar encontrar esses pontos em função do quê? Em função dos pontos originais, ou seja, em relação a x, y, e em relação ao ângulo θ que formado pela reta abóbora. Só isso, nada além disso, tá? Então, como é que a gente vai tentar fazer isso? Eu vou tentar fazer isso de modo geométrico, o máximo que eu puder fazer de modo geométrico. Eu vou tentar encontrar aqui o que eu chamo de triângulos semelhantes para a gente tentar encontrar relações que facilite a vida da gente. Ó, aqui a gente já tem um triângulo bonitinho envolvendo o ângulo θ e as coordenadas novas, x tio e y tio. Quem é este triângulo? É este triângulo aqui que eu vou fazer todo ele em amarelo, tá? Amarelo, tá bem? Então, este aqui é o meu triângulo. Eu vou desenhar ele aqui, logo aqui embaixo. Tá? Obviamente eu fiz em amarelo, mas eu vou voltar com azul para eu poder fazer mais claramente o meu desenho. Então, assim, ó. Então, aqui, este é o meu triângulo. Vamos colocar as coordenadas certinho dele aí, ó. O ângulo é θ, tá certo? Esse tamanho que está embaixo aqui, ó, esse aqui, ele é x tio. Esse tamanho que está em cima aqui, ele é o y tio. Então, esse desenhado em amarelo, eu peguei, trouxe este aqui até este azul aqui, né, que é o mesmo, é o amarelo, só que eu desenhei em azul para facilitar
a minha forma de apresentar para vocês, porque não dá para enxergar em amarelo, que é muito ruim de ver, tá? Então, quais são os elementos que eu tenho nesse triângulo azul aqui que veio do amarelo que eu desenhei, que é o mesmo, tá? Quais são? Eu tenho o tamanho X, que é este lado aqui, né? Este aqui é X. X não, X-til, né? Que tem a ver com o primeiro, essa coordenada aqui, ó. Aqui é X-til, tá? E a altura é Y-til, tá bem? E esse tamanho aqui eu vou chamar ele de D, tá? O tamanho seria a distância da origem até o ponto x-til, y-til. Esse é o primeiro triângulo que eu tenho. Tem mais triângulo? Tem mais dois triângulos semelhantes aí. Um, claramente a gente já consegue ver, que é este aqui, que agora eu vou fazer em vermelho. Tá? Este é o meu em vermelho. Tá bem? Este aqui em vermelho, que eu vou desenhar ele aqui agora, ó, um em vermelho, ele vai ser o quê? Ele vai ter o ângulo θ também, tá? O ângulo θ. O tamanho de baixo é x. Olha lá que legal. O tamanho de baixo é x, tá? Você olhar esse ponto, projetar o ponto vermelho projetado aqui no eixo x, a gente vai ver que o tamanho desse triângulo é x. Agora a altura não é y, não. A altura é esse tamanho aqui, que eu vou dar um nome para ela. Eu vou chamar ela de B1, tá bem? E esse tamanho aqui, eu vou dar um nome para mim, eu vou chamar ele de D1, tá? Que é esse tamanho aqui, ó. D1. Aí você fala, professor, cadê outro triângulo semelhante aí? Porque eu não estou vendo, não. Eu estou. Qual é o último triângulo semelhante que a gente tem aí para a gente terminar o nosso desenho? Olha, para a gente encontrar triângulos semelhantes, o amarelo e o vermelho foi moleza. Por que foi fácil da gente encontrar o amarelo e o vermelho? Porque a gente vê que o desenho de um e o outro é igualzinho o desenho, né? Eles são muito parecidos, né? Então, a semelhança de triângulos, quando que dois triângulos são semelhantes? Quando eles são basicamente parecidos. Mas uma forma da gente identificar que dois triângulos são semelhantes, e é verdade, quando eles têm os mesmos ângulos internos. Então, por exemplo, olha, o triângulo vermelho e o triângulo amarelo, eles têm os mesmos ângulos internos. Por quê? Ó? Eles têm um ângulo em comum, que é θ, o ângulo de 90 graus aqui também é. Então, com certeza absoluta, esse ângulo aqui é alfa, esse aqui também é alfa, é igual. Porque quando a gente soma os ângulos dentro de um triângulo, a soma tem que dar 180 graus. Então, se dois são iguais, o terceiro obrigatoriamente tem que ser igual. Tá? Então, por isso eles são semelhantes. Agora você fala, professor, cadê o outro? Bom, aí a gente tem uma coisa interessante de geometria, que é o seguinte. Quando você tem duas retas, tá? Deste jeito aqui, tem um vértice, que é esse ponto aqui. Então, este ângulo aqui é igual a este ângulo aqui, tá? Ângulos opostos pelo mesmo vértice são iguais. Aqui é o mesmo vértice, esses ângulos são opostos. Tá? Então, o ângulo alfa é igual ao ângulo alfa aqui. Você fala, professor, onde você está vendo isso aí no desenho? Bom, se você olhar aqui o desenho, você vai acabar de ver que aqui, se aqui é alfa, aqui é um vértice, aqui é alfa também. Portanto, aqui faz um ângulo 90 graus, portanto, este ângulo aqui tem que ser quanto? Θ. Tá certo? Aquele ângulo é θ. Então, se eu fizer o desenho desta figura aqui, vamos lá fazer o desenho dessa figura aqui. Deste triângulo aqui. Vou fazer, obviamente, o desenho dele, vou fazer igual todos os outros aí, tá? Vou fazer eles assim, não vou fazer ele em pé também. Só que vamos olhar aqui quais são os lados efetivos que eu tenho, tá? Se você olhar, eu não tenho muito relação envolvendo x nem y, mas eu tenho a seguinte coisa, né?
Eu vou chamar o ângulo oposto ao 90 graus, que é este aqui, eu vou chamar ele de B2. Tá certo? E esse ângulo aqui, esse tamanho amarelo aqui, ó, esse aqui, tamanho amarelo aqui, ó, oposto ao ângulo θ, que é esse ângulo aqui, vamos dar um nome para ele, vamos chamar de D2. Pronto. Aí você fala, professor, por que você chamou de D1 e D2? Pelo seguinte motivo, que o ângulo oposto, o lado oposto ao ângulo θ, quando você somar esse tamanho aqui com o D1, vai dar o que todo, ó? Vai dar o D. E por que eu chamei esse aqui de B2, o oposto ao ângulo 90 graus? Porque quando eu somar B2 com o B1, vai dar quem? Vai dar o Y, tá? Então, a gente sabe que o D1, né? Então, sabemos, vou colocar aqui, ó. Sabemos que B2 mais B1 vai dar quê? Vai dar o Y, correto? E D2 mais D1 vai dar quem? Vai dar o D. Tá? Então, eu sei isso aqui, vou guardar porque eu vou usar. Tá? Vou usar esse negócio aqui. Bom, agora eu vou vir nesse primeiro triângulo aqui, este aqui. Vou tirar relações trigonométricas envolvendo o x-tio, o y-tio, o d e o ângulo θ. Tá bem? Então, o que eu tenho aqui? Olhando para esse triângulo aqui, a gente vai usar as condições trigonométricas que a gente está acostumado a usar. Quais são as relações trigonométricas que a gente sabe? No triângulo retângulo vale seno, cosseno, aquele tipo de coisa, né? Então, o x-tio é o lado adjacente ao ângulo θ. Então, o x-tio vai ser d cosseno θ. O y-tio é o quê? O y-tio é d seno θ, tá bom? Que é o lado oposto. Vou guardar isso aqui também, tá? Vamos guardar. Então, eu guardo este, já guardei o que está aqui em cima, então vou chamar esse aqui de 1, esse aqui de 2, tá bem? Agora, vamos lá, chegar aqui no 3. O que eu vou fazer no 3 aqui? Olha, eu vou obter uma relação envolvendo x, θ, d1 e b1, tá bem? Então, vou usar x, θ, b1 e d1. O x é conhecido, θ também, mas b1 e d1 não, tá? Aí, o que eu posso fazer, então? Então, daqui eu posso encontrar b1 em função de θ e x. Quem é b1 em função de θ e x? Tá vendo que o b1 é o lado oposto, o x é o lado adjacente? Então, o que envolve lado oposto com lado adjacente? É a tangente de θ, tá? Então, aqui eu sei o quê? Que a tangente... que a tangente de θ é quem? É o lado oposto, que é b1 sobre x, ou seja, b1 é igual a x tangente de θ. Já guardo aqui. Tá bem? E d1? d1 tem a ver com o ângulo 90 graus, né? Tá certo? Então, D1 tem a ver com o ângulo 90 graus. Fala, professor. E o x é o lado adjacente. Então, eu sei que o cosseno de θ vai ser quem? É o lado adjacente, que é x dividido por quê? Por D1. Mas eu quero achar o quê? Eu quero achar D1. Então, D1 é x dividido por cosseno de θ. Vou guardar isso também. Tá? Então, eu tenho B1, eu tenho D1, o negócio já está ficando bom. Essa 3, circulo e guardo. Finalmente, o último triângulo, tá certo? Aqui, eu só tenho θ. Não tenho x e não tenho y. Tá? Mas eu posso achar uma relação envolvendo D2,
B2 e θ. O que eu posso fazer aqui? Então, se você olhar bem aí, o que a gente vai ter? Eu vou ter que o lado oposto dividido pela hipotenusa vai dar o quê? Vai dar seno de θ, tá? Então, o seno de θ, opa, fazer em azul, né? Então, seno de θ é igual a lado oposto sobre a hipotenusa, D2 sobre B2. Tá bem? Bom, então a gente tem... qual relação que a gente tem? Vamos lá então, vamos lembrar aí, né, das relações. Eu tenho que B2 mais B1 é igual a Y. Qual que envolve B2 e B1? Essa é B1 igual a Y é x tangente de θ. Tá certo? Bom, se eu sei que B1 é igual a x tangente de θ, olha o que eu posso fazer aqui. Eu posso passar para lá, né? Ó, B2 é igual a y menos B1, ou seja, B2 é igual a y menos x tangente de θ. Tá bem? Agora, no lugar do D2, né? D2 é igual a B2 seno θ. Agora eu sei o que, ó. Então, vou circular aqui. D2 é quem? D2 mais D1 é igual a D. Tá certo? Bom, só que eu não sei quem é D. Eu quero tentar encontrar D em função de XY. Eu não sei quem é D, nem D2, nem D1. Aqui, ó, o B1 já é função de x e θ. Beleza. O B2 já é função de x e θ. Na verdade, para eu poder jogar na fórmula 2, eu preciso encontrar quem é D. D vai ser quem, então? Vai ser D2 mais D1, não é isso? Quem é D1? D1 é x cosseno θ. Beleza, já posso vir aqui e colocar x cosseno θ. E o D2, quem é o D2? O D2 é B2 seno θ. Opa, então é B2 seno θ. Ou seja, quem é o B2? É y menos x tangente θ vezes seno θ mais x cosseno θ. Então, meu D é igual ao quê? Dá pra gente fazer conta e juntar aqui. Por quê? Porque que vai ficar y seno θ, que eu distribuo, menos. Tangente é seno sobre cosseno. Quando eu faço vezes seno aqui, vai dar seno ao quadrado, aqui mais x cosseno θ. Tá? Você fala, professor, dá pra gente juntar alguma coisa aqui? Dá, quer ver, ó? Então, D vai ficar o quê? Y seno θ. Tem x em evidência aqui e aqui, cosseno e cosseno, eu faço assim, ó. Mais x cosseno θ. Então, aqui vai ficar 1 menos seno ao quadrado de θ. Tá certo? Você fala, de onde você tirou o 1? 1 eu tirei desse x que eu estou multiplicando aqui. Quem tirou o seno, menos seno ao quadrado de θ? O menos seno ao quadrado de θ veio daqui, ó. Desse termo aqui, ó. E o x veio daqui, o 1 veio daqui. Quanto que é 1 menos seno ao quadrado de θ? É cosseno ao quadrado de θ. Então, vai ficar y seno de θ mais x cosseno de θ em cima cosseno ao quadrado de θ, porque 1 menos seno ao quadrado de θ é aquela identidade que a gente usa. Cancelo e cancelo. Então, olha como é que ficou simples depois de uma conta danada daquela. D igual a seno θ mais x cosseno θ. Olha, uma contona daquela e chegamos nessa relação simples. Agora fica moleza, por quê? Depois dessa contona toda, para achar o x-til, quem é x-til? X-til é igual a D cosseno θ. E o y-til é igual a D seno θ. O trabalho todo foi achar D, né? Quem é D? É y seno θ
mais x cosseno θ, isso tudo vezes cosseno θ, e y seno θ mais x cosseno θ vezes seno θ. Olha que legal que ficou. Bom, no final das contas, a gente vai juntar aí, né? Vai ficar como então, né? Vai ficar, então, x tio vai dar o quê? Cosseno vezes seno, y seno θ cosseno θ. Cosseno vezes cosseno vai ficar mais x cosseno ao quadrado de θ. O y tio é igual a seno vezes seno, y seno ao quadrado de θ. E x vezes cosseno vai ficar mais x cosseno θ seno θ. Então, a minha transformação linear, ela pega o ponto xy e leva nessa coisa linda aí, ó. Olha que legal. Ficou grande, mas ficou bonito a construção. Uma construção legal, porque é puramente geométrica, tá? Bom, vamos montar a matriz aí, né? Então, a matriz da transformação, ela vai ficar assim, né? A primeira linha vem aqui na primeira linha, a segunda linha vem na segunda linha da matriz, né? Então, vai ficar cosseno ao quadrado de θ, seno θ, cosseno θ. E na segunda linha, cosseno θ, seno θ, seno ao quadrado de θ. Você pode ver que o determinante aqui, ele não vai dar 1. Tá certo? O determinante desse negócio não vai dar 1. Vai dar uma coisa, inclusive, cabulosa aí, dependendo do ângulo que a gente tá. O ponto pode dar um determinante bem cabuloso. Determinante, ou seja, essa matriz aqui não tem determinante 1. Olha que bonito que ela é, tá? Só um comentário antes de eu terminar aí a transformação. É o seguinte, seno θ, cosseno θ tem uma identidade que envolve seno θ vezes cosseno θ, que é o seno de 2θ. Ó. Seno de 2θ é 2 seno θ cosseno θ. Tá? Essa é seno de 2θ. Então, quando você tem seno θ vezes cosseno θ, isso aqui a gente pode escrever como seno de 2θ sobre 2. Tá? Então, a gente pode escrever isso. Aqui poderia trocar por isso, ou deixar do jeito que está aí também. Não tem problema nenhum. Está correta a transformação. Então, essa é a transformação de projeção de um ponto sobre uma reta, uma projeção ortogonal de um ponto sobre uma reta. É grande, mas é bonita, né? Porque a gente faz aí várias identidades usando geometria aí, tá? Vamos ver o que tem aqui. Acho que é o exemplo, né? Exemplo, encontre a projeção do ponto 1, 2 na reta de ângulo π dividido por 3. Π dividido por 3 é 60 graus, então eu quero pegar o ponto 1, 2 e projetar na reta de 60 graus, tá? Então, deixa eu fazer o desenho aqui que a gente vai fazer. A conta já está pronta aí. Tá aqui, deixa eu fazer o desenho aqui, ó. Fazer o desenho aqui. O ponto, a reta de 60 graus, mais ou menos assim, tá? Quando o x for 1, o y vale raiz de 3. Essa de 60 graus, né? Π sobre 3 ou 60 graus. Eu quero projetar o ponto x igual a 1 e y igual a 2. Então, eu quero projetar esse ponto aqui, ó. X igual a 1, y igual a 2. Ele está um pouquinho mais acima. Você fala, professor, como é que você sabe que esse ponto é raiz de 3? Né? Porque eu não falei, né? É o seguinte, olha. 60 graus, ele tem como a tangente de 60 graus, a tangente de π sobre 3 é raiz de 3. Tá? Pode fazer a conta e você vai ver. Porque o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2, o cosseno de 60 graus é meio, então seno sobre cosseno dá raiz de 3. Então, quer dizer que quando o meu x valer 1, meu y vale raiz de 3, por quê? Se eu pegar o lado oposto, que é raiz de 3, dividir por 1, tem que dar o valor da tangente, tá?
O ponto que eu quero projetar aqui no meu exemplo é x igual a 1, y igual a 2. Ó. Raiz de 3 ele é menor do que 2. Então, o ponto 1, 2 é esse ponto aqui, ó. Esse aqui. Como é que é a projeção ortogonal? A projeção ortogonal vai ser assim, ó. Ser este ponto aqui. Então, eu quero encontrar a coordenada deste ponto. Então, geometricamente, você vai ver que a coordenada x vai dar um pouquinho maior do que 1 e a coordenada y vai ficar entre raiz de 3 e 2. Tá? Então, se eu não achar uma resposta desse tipo, eu estou errando. Tá bem? Bom, estou jogando na fórmula lá, ficou o quê? O cosseno de raiz de 3 é meio. O cosseno de raiz de 3 é meio. O cosseno de 60 graus, ou seja, cosseno de π sobre 3 é meio. O seno de π sobre 3 é raiz de 3 sobre 2. Ah, inclusive está aqui, ó. Aí jogando na conta, ó, meio vezes meio dá 1/4. Raiz de 3 vezes meio dá raiz de 3 dividido por 4. E a mesma coisa aqui, ó. Vai dar raiz de 3 dividido por 4 e seno ao quadrado vai ficar 3/4. Fazendo o produto desta matriz aqui, desta matriz aqui, com o ponto 1, 2, que é o ponto que eu quero, né? Então vai ficar o quê? Primeira linha vezes o ponto 1, 2, então vai ficar 1 vezes 1/4 mais raiz de 3 dividido por 4 vezes 2. Então a conta vai dar 1 mais 2 raiz de 3 sobre 4. Ó, esse ponto aqui ele tem que ficar maior do que raiz de 3 e menor do que 2. Tá certo? Pois eu não sei quanto que dá esse ponto, mas tem que ficar... Ah, desculpa, esse aqui não, coordenada x. Coordenada x tem que ficar maior do que 1. Essa coordenada x é maior do que 1? Eu acho que é, né? Porque raiz de 3 é 1,7, 2,7 dá 3,4 mais ou menos, né? Mais 1 dá 4,4 dividido por 4 dá um ponto maior do que 1. Beleza. E esse aqui tem que ser maior do que raiz de 3 e menor do que 2. Também claramente é. Por quê? O 6 você pode escrever assim, ó. Raiz de 3 mais 2, mais 2, mais 2 sobre 4. Esse ponto aqui, ele é menor do que 2, obviamente é menor do que 2, porque para ser igual a 2, teria que ser o quê? 2 mais 2 mais 2, mais 2. Então, se eu pusesse 4 soma de 2 aqui, daria 2. Então, certeza absoluta que esse ponto é menor do que 2 e com certeza absoluta também é maior do que raiz de 3. Por quê? Porque se você fizesse, por exemplo, raiz de 3 mais raiz de 3, 4 vezes, esse ponto aqui, se você pegar 4 vezes raiz de 3, ó, esse aqui com certeza é menor do que esse aqui. Porque raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3 mais raiz de 3 sobre 4 é menor do que esse ponto aqui. Então, deu mais ou menos o que a gente esperava que desse, né? Esse ponto realmente satisfaz o que a gente quer. Bom, vamos lá, que tem mais aqui. Continuando aí na parte da matéria, como eu falei para vocês, né? A gente pode fazer o quê? Pode fazer composição das transformações lineares. Então, a gente viu várias transformações lineares, né? Especiais, e a gente pode compor essas transformações especiais para a gente ter, por exemplo, o quê? Um cisalhamento como uma expansão e uma rotação e uma reflexão. Pode pôr tudo isso numa matriz só, tá? Pode pôr, e essa transformação, você pega uma figura, um quadrado, você pode fazer esse quadrado virar um monte de coisas, fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tá? Mas como é que a gente faz isso? A gente faz isso via o processo de composição de transformações lineares. O que é uma composição, né? O primeiro de tudo, né? Então, imagine que eu tenho uma transformação linear que vai de Rn, acabei apagando aqui sem querer, que vai de Rn para Rm. Ó, ela vai de Rn para Rm. E depois você tem uma transformação linear que vai de Rm para Rp. Tá? O que a composição ela faz? Vou colocar uma figurinha a mais, uma imagem a mais aqui, né? Uma página a mais. Ó. Então eu tenho
imagine que eu tenho a transformação linear, né? A transformação linear tem um T de A aqui, ela pega o espaço de dimensão n e leva até o espaço de dimensão m, tá certo? Para compor, o que que eu faço? Aí eu vou ter o quê? Uma outra transformação linear que vai pegar, então você pega esse ponto aqui, leva até aqui, a composição ela pega esse ponto que está em Rm e leva para um outro espaço Rp, tá? Então essa que é a composição, e é a mesma ideia da composição de funções, tá? Na composição de funções a gente pega uma função, ela aplica uma função de um domínio, vai até a imagem, aí pega a função que estava fora, pega o ponto que chegou e leva até... Bom, deixa eu fazer o desenho aqui mais fácil, né? No caso de funções, a ideia é a mesma, né? Então, por exemplo, eu pego o f composta com g de x. O que que eu faço? A mais interna é que começa a trabalhar. Então, eu pego o domínio da g, aplico a g vai na imagem da g, né? Vai na imagem da g. E aí, na minha função f, a imagem da g tem que estar no domínio da f, então ela pega esse ponto, então aqui é a g, né? E aí a f pega a f de g de x e leva até num ponto que é a imagem da f, tá certo? Então, na composição aqui, transformação é a mesma coisa, porque a transformação linear é uma função. Só que você vai ver que vai ficar muito mais simples o formato aí da composição da transformação linear. Então, a gente tem uma transformação que vai de Rn em Rm, uma transformação linear. A gente sabe que para definir uma transformação linear basta uma matriz. Por isso que eu indexei minha transformação linear com uma letra A, para dizer que eu tenho uma matriz A associada a essa transformação linear. A gente sabe que a nossa matriz A, o número de colunas é o espaço de saída e o número de linhas é o espaço de chegada, tá certo? Então, essa matriz aqui vai ser uma matriz M por N, tá certo? E a minha matriz B, que é também, que minha transformação que vai de Rn, Rm e Rp, ela vai ser induzida por uma matriz B, tá? Minha matriz B vai ter o quê? Vai ter P colunas e M, desculpe, M, bom, agora eu confundi. Tem que fazer o desenho aqui. T de x, y, z igual a uma transformação linear assim, né? X, y, z. Ah, tá. O número de colunas de colunas é o espaço de saída e o número de linhas é o espaço de chegada. Beleza, só fazer ali que eu lembro. Então, o número de colunas da minha matriz vai ser M. Então, a matriz B vai ser uma B, P por M. O número de colunas é o espaço de saída e o número de linhas é o espaço de chegada. E a matriz A vai ser uma matriz, né, para ficar mais fácil para eu poder usar, ela vai ser uma matriz M por N, ou seja, o espaço de saída é o número de colunas, o espaço de chegada é o número de linhas. Como é que é a transformação, composição da minha transformação linear A e B? Então, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a transformação A e vou compor com a transformação B, que é o desenho que eu fiz aqui, ó. Eu estou num ponto A, tá certo? Esse é o ponto X aqui. Eu pego a minha transformação linear aplicada em x, ela vai até um ponto TA de x, tá certo? Aí eu pego deste ponto TA de x, aplico a transformação linear B. E ele me leva aonde? A um TB, né? De TA de x. É isso que ele faz. Então, recapitulando, ó.
eu tenho um ponto X, aplico a transformação TA. Ela me leva a um ponto TA de X, que é a imagem do ponto X em relação à transformação linear. Aí eu pego a transformação linear B, que é aplicada neste ponto TA de X, e levo aonde? Ao TB aplicado a TA de X. Tá? Então, a transformação composição, a gente pode escrever ela assim, como TB de TA. Essa é a transformação composição que eu tenho. Tá bem? Então, como é que ela fica? Ó, ela fica TB de TA de X. Quem é TA de X? Só olhando para o TA de X. O TA de X é A vezes X. Quem é o TB de X? O TB de X é B vezes o negócio que está aqui dentro. Só que o negócio que está aqui dentro é uma transformação linear. Então, o negócio que está dentro do TB é A vezes X. Então, vai ficar B vezes A vezes X. O que eu posso fazer? Eu posso fazer o produto entre as matrizes B vezes A. Então, a composição de duas transformações lineares nada mais é do que o produto das matrizes das transformações lineares. Então, olha que moleza que é a composição de transformação linear. É só pegar e fazer o produto das matrizes das transformações, tá? Então, a transformação linear de B composta com a transformação linear composta por A vai ser a transformação linear B vezes A aplicada em X. Olha, perceba que o produto da matriz é bem definida. Ó, a matriz aqui A é... A matriz A é uma matriz... A matriz A é uma matriz M por N. A matriz B é uma matriz P por M, aplicada em X. Olha que coisa. Quando você faz o produto entre matrizes, quando que o produto é possível? O produto é possível quando esta quantidade é igual a esta, beleza? É. Então, o produto vai ser possível. E a matriz resultante vai ser uma matriz o quê? Que sai, é uma matriz P por N. Então, a transformação linear induzida vai gerar uma matriz, eu vou chamar essa matriz aqui de C, né, o produto, que vai ser P por N, aplicada em X. Então, ela vai ter P linhas e N colunas. Então, a transformação linear da matriz C induzida vai ser uma transformação linear que vai de N para P, que é exatamente isso que eu tenho. Olha o desenho que eu fiz, ó. Eu saí de Rn e cheguei aonde? Em Rp. Então, a composição de matrizes, de transformações lineares, é o produto das matrizes e o produto é muito bem definido. Olha que legal. Tá? Então, a transformação linear composição vai ficar o produto das matrizes B vezes A. Tá bem? O desenho que está aqui é exatamente o desenho que está aqui embaixo. Vamos ver o que tem mais à frente aqui. Exemplo. Encontre a transformação composição BAX e a composição ABX. Então, a transformação linear T de BAX vai ser quem, né? Então, é só pegar a matriz B vezes A para a gente encontrar quem é a transformação BAX. Só um detalhe, antes de eu fazer isso, vamos olhar para essa primeira transformação aqui e para essa aqui. Que transformação que é a transformação A de X? Se você lembrar da transformação lá, o que ela está fazendo? Ó, vamos ver. Ela está mantendo o X parado e o Y está multiplicando por 2. Então, essa transformação linear, a transformação linear A, ela faz uma expansão na direção de Y, não faz nada com X. Ela é essa aqui, ó. Ela é X, 2Y. Ela mantém X e multiplica Y por 2. Então, ela expande na direção de Y. A transformação linear B, ela faz um cisalhamento, né? Ó. Ela pega o X e troca por X mais 2Y, e o Y ele não faz nada, ele mantém fixo. Então, é um cisalhamento na direção de X. Então, a composição B com A seria o quê?
você primeiro você expande, depois você cisalha. Então você pega a sua figura e dobra a direção de y e depois aplica o cisalhamento. Vamos ver o que vai acontecer aí com a nossa matriz? Ela vai ficar o quê? Ela vai pegar a matriz A, que é a matriz 1, 0, 0, 2, vezes a matriz B, que é 1, 2, 0, 1, tá? Então, fazendo a conta aí, vai dar o quê? É só fazer o produto entre as matrizes. Então, vai ficar 1 vezes 1, mais 2 dá 1. 1 vezes 0 dá 0, mais 2 dá 4. 2 vezes 2 dá 4, mais 2 não. 2 vezes 2 dá 4. 0 vezes 1 vezes 1 dá 0. E aqui vai ficar 2. Então, a minha transformação linear composta, ela vai ficar assim, ó. Vai ficar 1, 4, 0, 2, x, y, que vai dar 1 vezes x mais 4 vezes y. Embaixo, 0 vezes x mais 2 vezes y. Então, vai ficar 2y. Olha como é que é a minha transformação linear. Ó, ficou legalzinha. O que é isso aqui? Isso aí é primeiro, ó. Primeiro é A, depois é B, tá? Então, primeiro é uma expansão, depois um cisalhamento. Se a gente ver o que acontece aqui, vamos ver como é que fica o triângulozinho, o nosso quadrado de lado 0, 1. Ó, 0, 0. 1, 0, 0, 1 e 1, 1. Vamos ver o que acontece com a minha transformação linear? Então, ó, o 0, 0 vai continuar no 0, 0 mesmo. Então, esse aqui a gente não precisa preocupar. 1, 0. Vamos ver o que a transformação linear faz com o 0. 1, 0, vamos jogar lá na fórmula. Vai ficar o quê? Ó? No lugar do x a gente coloca 1, no lugar do y a gente coloca 0. Então, vai ficar 1, 0 mesmo, não mudou. Então, esse ponto aqui continua parado no ponto 1, 0. Agora, vamos ver o que acontece com o ponto 0, 1, t de 0, 1. Então, o t de 0, 1 vai ficar o quê? No lugar do x a gente coloca 0, no lugar do y coloca 1. Então, vai ficar 4 e 2. Opa, ó, mudou bastante, hein? O x vai ficar 4 e o y vai ficar 2. Vamos pôr mais ou menos aqui, y depois não vai caber. 2. Então, 4, 2 está aqui. E o outro é o t de 1, 1. Então, x igual a 1, y igual a 1. Então, vai ficar 5 e 2. Então, x vai ficar 5 e 2. Olha como é que ficou a minha figura. Ela ficou assim. No final das contas, ó. Eu primeiro expandi o tamanho, depois cisalhei. Tá certo? Agora vamos fazer o BA. O AB, né? O T de AB. T de AB é só pegar o A multiplicar por B. A matriz A, ela é a matriz 1, 0, 0, 2. 1, 0, 0, 2. E a matriz B é a matriz... Cadê? 1, 2, 0, 1. 1, 2, 0, 1. Então, geometricamente, primeiro a gente fez o quê? Primeiro a gente fez B, depois fez A. Então, primeiro a gente cisalhou e depois expandiu. Então, são operações distintas. A gente não espera que dê a mesma figura, ou seja, a transformação composta não necessariamente é igual, tá? Então, vai ficar o produto, vai ficar o que aqui? Vai ficar 1, né? 2, 0 e 2. Olha, não deu igual. Não deu a mesma figura. Não deu a mesma transformação. Tá? Então, quando a gente pegar a transformação de A a B,
que é igual a 1202xy, vai ficar o quê? Vai ficar x mais 2y e 2y. Ficou assim a minha transformação. Por que isso acontece? Porque a gente sabe que o produto de matrizes não é comutativo. Então, portanto, as composições de matrizes também não vai ser comutativo, né? De transformações lineares não vai ser comutativo. Bom, então vai ficar o quê, né? Então, a transformação linear de A a B aplicada ao ponto 0, 0, a gente sabe que vai dar 0, 0, né? Ao ponto 1, 0, 0, 1 e o ponto 1, 1 vai dar o quê? Então aqui é x1 e y0. Então jogando aqui x1 e y0 vai ficar 1, 0, então ele não muda. O outro 0, 1, então vai ficar 2, 2. E o ponto 1, 1 vai ficar 3, 2. Então a figura vai continuar ficando assim, né? Só que o tamanho dela vai ficar diferente, não vai ficar igual ao anterior, tá? Bom, então vou fazer isso com observação. Observação. Note que as composições não comutam. Ou seja, em geral, T de AB é diferente T de BA. Tá? Por que isso? Pois as matrizes não comutam. Se fosse comutativo o produto entre matrizes, ficaria tranquilo de ser comutativo aí a minha transformação. Bom, e para finalizar a parte de transformação linear aí, desse tipo de cálculo de transformação linear, antes de eu entrar em alto valor e alto vetor, vou falar sobre a transformação linear inversa. Olha, o que é transformação linear inversa? É a mesma ideia da função inversa, tá? O que é a função inversa? A função inversa é se a f de x leva, a inversa traz. A transformação inversa também, tá? Qual a propriedade que vai ter a transformação inversa? Se eu tenho uma função que vai de uma transformação que vai de A até um espaço Rn até um espaço Rm, tá? Para eu definir a transformação inversa, eu saio de Rm e volto para Rn. Aqui, nesse caso específico, para definir a transformação inversa, eu vou admitir que meu espaço de saída tem a mesma dimensão do espaço de chegada, ou seja, eu vou considerar que minha transformação linear vai de Rn em Rn. Qual a vantagem disso? A vantagem disso é que a matriz da minha transformação linear será quadrada. Então, para eu definir produtos em espaço de dimensão que é quadrada, fica mais fácil de eu identificar o que vem a ser a composição da inversa com a própria transformação. Tá certo? Primeiro de tudo, para a gente definir a transformação inversa, a gente tem que ter que a transformação ela é injetora. O que é ser transformação linear injetora? É a mesma coisa da função linear injetora. A transformação linear injetora, para cada ponto da imagem, só tem um ponto do domínio que vai nela, né? A gente sabe muito bem disso pela transformação ser injetora ou a função ser injetora. A gente viu condições anteriores para identificar quando uma transformação linear ela é ou não injetora. Uma propriedade interessante para garantir que ela é injetora é que, por exemplo, o núcleo só tem o número 0 lá dentro, ou seja, a dimensão do núcleo é de 0, só tem o vetor 0 lá dentro. Tá bem? Então essa é uma condição para a gente garantir que uma transformação linear ela é injetora. Usando matrizes e matrizes quadradas, uma forma para a gente identificar se a nossa transformação linear é injetora é através do determinante.
Se o determinante for igual a zero, quer dizer que a transformação linear não é injetora. Se o determinante for diferente de zero, é injetora. Então, olha o papel do determinante, é fundamental aí, tá? Bom, então como é que a gente define a nossa transformação linear inversa aí? É fácil. Qual a propriedade que tem uma função inversa? A propriedade que tem uma função inversa é essa aqui, ó. Essa propriedade aqui, vou circular ela aqui. Quando você tem que a transformação B é a inversa da transformação A, quer dizer o seguinte, que quando você faz a composição da transformação B com a transformação A aplicada num X, tem que dar X, ou seja, elas se cancelam, as transformações se cancelam, tá? Então, quando você compõe uma função, uma transformação com a outra, e uma é inversa da outra, tem que cancelar. Bom, por definição, o que é transformação B aplicada à transformação A? A gente já viu anteriormente, né? É B vezes A vezes X. Anteriormente que eu falei é hoje, agora há pouco, né? Então, a composição da transformação B com a transformação A vai ficar o quê? B vezes A aplicado em X, tá? E isso vai dar X. Para isso aqui ser verdade para qualquer que seja o X, obrigatoriamente o que tem que acontecer? O produto de B com A tem que ser a matriz identidade, tá certo? Porque para isso aqui ser verdade, isso aqui é verdade para qualquer X, se e somente se o B vezes A foi igual à identidade, ou seja, a matriz formada de elementos 1 na diagonal principal. Então, B vezes A tem que dar a identidade. Ou seja, a matriz B é a inversa da matriz A. Então, a transformação inversa, basta você pegar o quê? Inverter a matriz. Então, para você encontrar a transformação inversa de uma transformação linear, você faz o quê? Inverte a matriz, tá? Simples, só isso. Você vai lá e inverte a matriz. Então, se eu tenho que o T, a transformação linear é A vezes X, então a transformação inversa vai ser o quê? A menos 1 de X, tá? Então, o que acontece, né? Se eu for fazer um desenho aqui, deixa eu fazer um desenho anteriormente aqui, né? O que a transformação linear ela faz, né? É a inversa. Então, tenho aqui o Rn. Então, tem uma transformação linear que leva um ponto de Rn em outro ponto de Rn. Ó. A transformação inversa, ela faz o quê? Ela pega esse ponto e volta para o ponto original. Então, a transformação inversa tem esse papel, né? Ela mais ou menos cria esse círculo aqui, né? Aqui é x, o t de ax leva no ponto t de ax, e a transformação inversa pega o ponto t de ax e devolve para o ponto x, tá? Bom, vou ver que tem mais comentário aqui. Exemplo. Encontre a transformação inversa dessa transformação aqui e diga o que acontece. Bom, para a gente encontrar a transformação inversa, basta a gente encontrar a matriz inversa, tá? E qual que é a matriz inversa desta matriz aqui? Basta inverter essa matriz, né? A inversa de uma matriz 2 por 2, ela é fácil, né? Se a gente lembrar a inversa da matriz 2 por 2. Bom, deixa eu colocar aqui, né? Então, vou colocar esse comentário aqui, ó. Para encontrarmos a inversa da transformação acima pedida, né? Basta inverter
termos a matriz. Qual é a matriz? A matriz é essa aqui, ó. Cosseno θ, seno θ, menos seno θ, cosseno θ. Qual é a inversa desta matriz? Qual é a inversa desta matriz? Olha, a inversa desta matriz, se a gente for usar aquela formulazinha que a gente tem de inversão de matrizes, ela vai ficar o quê? Troca a posição dos elementos da diagonal principal, então vai ficar cosseno θ, e troca o sinal dos elementos da diagonal secundária, então vai ficar menos seno θ, seno θ. Então, esta é a matriz inversa da matriz A, tá certo? Como é que eu sei o que ela vai fazer? O que você espera que a matriz inversa ela faça? Bom, se você tiver um ângulo, ó, você tem um ponto X, coordenada X, Y. Se isso aqui está rodando de θ na direção anti-horária, então, se você pega o ponto XY, você aplica a transformação t de xy, definida pela matriz A vezes x, que é essa que está aqui, o que vai acontecer? O ponto xy ele vai rodar de um ângulo θ para cima aqui, ó, vai abrir o ângulo na direção de θ. Então, vai crescer θ na direção anti-horária. Se você pega o mesmo ponto xy e aplica a transformação linear A-1 aplicada aqui xy, A-1 aplicado em xy, o que você espera que aconteça? Ele vai rodar θ também, mas em qual direção? Na direção θ para baixo aqui, na direção horária. Tá? Então, a transformação inversa ela vai fazer o quê? O contrário do que a transformação direta está fazendo. Então, se você tem que a transformação direta roda um ângulo de θ na direção, como é que fala? Anti-horária, quando você aplicar a transformação inversa, ela vai rodar um ângulo θ na direção horária. Ela está fazendo o contrário. Se você, por exemplo, pega uma transformação de cisalhamento, quando você aplica a transformação inversa, ela vai fazer o quê? Ela vai aplicar o cisalhamento na direção contrária que você tinha feito, tá? Então, a transformação inversa, ela vai fazer o oposto do que estava fazendo a aplicação direta, tá? Então, se eu colocar o comentário, né? Então, ó, a transformação inversa rodará um ângulo θ na direção horária, tá? Bom, para finalizar aí, né? Encontrando como uma transformação modifica a geometria em R2. Anteriormente a gente viu vários exemplos aí, né? A gente viu exemplo de cisalhamento, expansão, compressão, reflexão, rotação, projeção ortogonal sobre uma reta, tá? Como é que a gente identifica, dada uma transformação, que tipo de movimentos foram aplicados, tá? Porque, por exemplo, olha, no exemplo anterior que eu fiz aqui, esse exemplo numérico que eu fiz para vocês, este exemplo aqui, o que eu fiz? Eu dei duas transformações que eu sabia o que estava acontecendo. Olha, esta aqui é aquela expansão na direção de y e x fixo, e a B é cisalhamento. Então, eu sei o que acontece em cada uma delas. Quando eu aplico o produto,
a composição, eu sei que esta matriz aqui, que eu estou olhando aqui, ó, esta aqui, ela é uma matriz que vem primeiro de expansão, depois de um cisalhamento. Mas se eu tivesse dado para você diretamente essa matriz e perguntasse que tipo de transformação essa matriz está fazendo? Aí você fala, professor, batendo o olho eu não consigo ver. Porque eu sei dessa que é um cisalhamento, eu sei dessa que é uma expansão, mas essa aqui tem as coisas misturadas, tá? Para eu saber o que é que essa faz, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Encontrar a fórmula, pegar um quadradinho e aplicar a fórmula e ver o que acontece. Ó, isso aqui é um cisalhamento com expansão, dá para a gente ver claramente. Mas é possível eu conseguir, dada uma matriz geral, como aquele caso já que já está composta, eu decompor ela em cada uma das transformações que foram feitas, dá para fazer isso? Sim, dá. De que forma que eu posso fazer isso? Olha, quando eu tenho uma matriz que ela tem inversa, o que a gente pode fazer? Lembra o que a gente faz quando a gente tem uma matriz inversa? A gente pode ir operando sobre esta matriz até levar ela na identidade. Vocês fizeram, inclusive, na prova, né? Eu pedi para dar uma matriz inversa dela. Então, o que você pode fazer? Se a matriz for invertível, você pode aplicar um monte de transformação linear nela, ou fazer um monte de operações elementares, que são transformações lineares, isso também, né? Você pode fazer uma série de operações elementares e levar essa matriz na matriz identidade. Como é que a gente indica cada transformação elementar? A gente indica cada transformação elementar como um produto de uma matriz vezes a matriz original. Porque a transformação elementar a gente pode enxergar como um produto de matrizes. Tá? Por exemplo, quando você pega a linha 1 soma com a linha 2, o que você está fazendo? É como se pegasse e fizesse o produto de uma matriz elementar no qual você faz essa soma. Linha 1 com a linha 2. Tá certo? Então, eu posso pegar e fazer esse monte de operações fazendo uma série de produtos. Então, eu pego a matriz A, que é invertível, aplico uma primeira forma de eliminação gaussiana, a primeira operação de eliminação gaussiana. Essa primeira operação eu escrevo como uma matriz elementar. Dá uma matriz resultante. Aí eu faço uma segunda operação envolvendo a matriz elementar, que é a segunda operação da eliminação gaussiana. E vou operando até chegar na identidade. Então, cada operação eu vou guardando como um produto de matrizes. Então, esses produtos de matrizes aqui, quando eu aplico sobre a matriz A, ela vai dar a identidade. Aí eu posso inverter cada matriz, porque a matriz elementar ela tem a propriedade de ser invertível. Por quê? Porque quando você faz uma operação em eliminação gaussiana, essa operação é invertível. Se você inverter a operação que você fez, você recupera a linha original que você tinha. Então, o que a gente pode fazer? Olha, então, imagine que eu tenho, né? Vou fazer o produto aqui, né? Deixar aqui pra gente fazer o produto, né? Deixa eu fazer continha aqui. Tá correto, eu não tô apagando, tá errado não, tá correto, mas eu vou fazer a conta pra vocês verem, né? Então, inicialmente eu tenho o quê? Inicialmente eu tenho que EJ, né? Eu tô pegando essa estrela aqui. Então, EJ menos 1, EJ menos 2, E2, E1, aplicado a A vai dar aí. O que eu posso fazer? Eu vou querer eliminar esses E aqui para encontrar como é que eu posso escrever A em função do produto dessas EJ. Dá para fazer isso? Dá. Olha o que eu posso fazer. Eu venho aqui, multiplico isso aqui por EJ a menos 1.
dos dois lados. Ó, EJ menos 1. Por que eu faço isso? Quando eu multiplicar EJ menos 1 com essa trambolhão aqui, né, coisa aqui, o que vai acontecer? Haverá um cancelamento deste EJ com este aqui. Então, o que sobra para a gente? Sobra EJ menos 1, EJ menos 2, E2, E1, A, igual EJ menos 1 vezes I vai dar EJ menos 1, porque qualquer matriz vezes a identidade dá qualquer matriz. A gente faz o quê? Opera, continua operando, ou seja, eu venho aqui e faço um produto de EJ menos 1. Faço aqui EJ menos 1 também. Quando eu fizer o produto, cancela esse com esse aqui. Vai sobrar o quê? Vai sobrar o EJ menos 2, E2, E1, A, EJ menos 1, EJ elevado a menos 1. Bom, usando a lógica, aí o que você espera que aconteça? Você espera que eu venha aqui e multiplique por EJ menos 2 elevado a menos 1. E aqui também, ó, EJ menos 2 elevado a menos 1. Vai cancelar esse com esse, tá? Fazendo essas contas aí, você vai descobrir que vai sobrar o quê no final das contas? Vai sobrar o E. O último que eu vou usar vai ser o E1. Depois, o E2, o EJ menos 1 até o EJ menos 1, tá? Se você usar a lógica, você vai ver que é essa matriz que você tem. Então, a matriz A, que é a matriz original, eu estou fazendo o que vale para qualquer que seja a matriz, não necessariamente só para a matriz da transformação linear. Qualquer matriz invertível a gente pode decompor deste jeito aqui, mas essa decomposição aqui claramente indica o que está sendo feito na minha matriz A. Então, a matriz A ela pode ser decomposta como o produto das transformações lineares que foram aplicadas ou das operações elementares, que é a mesma coisa, que foram aplicadas para transformar a matriz A na matriz identidade, tá? Então, eu paro aqui, porque não vai dar tempo de eu fazer o exemplo. Na aula que vem, eu vou fazer o exemplo, tá? Que exemplo que é este? Eu vou dar a transformação linear aqui e vou pedir para a gente identificar o que essa transformação linear está fazendo. Batendo o olho eu não sei, tá? Então eu vou decompô-la na série de operações, tá? Isso vai ser rapidinho e vou entrar em alto valor, né? E alto vetor, tá? Que é a outra coisa, né? A próxima coisa e última coisa para a gente terminar a nossa matéria é uma coisa importante: cálculo de autovalores e autovetores.